Bom dia a todos. Vamos ficar em pé e vamos ler o texto aqui. Aliás, nem vamos ler, vamos só orar, porque eu estou tratando dos 6 capítulos de Daniel, sem dar uma exposição dos 6 capítulos, mas eu estou tratando de 6 assuntos relacionados à fé. E domingo passado, eu falei sobre 2, a base da fé, que é a obediência, e a glória da fé, que é o Senhor Deus. Hoje eu quero tratar sobre a visão da fé, ver o invisível, a conquista da fé, a derrota da incredulidade, a denúncia da fé, que está no capítulo 5, e o mistério da fé, descanso, no capítulo 6. Vamos ver onde Deus pode nos levar nesta mensagem. Vamos orar. Senhor meu Deus, que tua mão de graça e poder seja comigo nesta manhã. E eu dou glória ao Senhor, porque tem pessoas espalhadas pelo Brasil e até pelo mundo que amam tua palavra, que querem as maravilhas da graça. Tem pecadores arrependidos. Tu vieste buscar contritos. Tu não vieste bajular corações. Tu vieste para os corações quebrantados. E esse trabalho é incrivelmente teu, do teu Espírito. Então, que eu possa, Senhor, pela graça, alcançar esses corações, como aqui na igreja, lá fora também, para que a igreja de Deus seja edificada e assim o teu povo, a tua igreja construída na fé e os pecadores sendo salvos. Em nome de Cristo. Amém. Podemos sentar. Dizem que tem uma igreja chamada Igreja do Evangelho Quadrangular. Vocês sabem que igreja é pentecostal. Mas eu prego o Evangelho Quadrangular. Porque quadrangular é quadrado, né? Mas olha, eu prego o Evangelho primeiramente a glória de Deus. É a primeira parte do quadrado. Segundo, tendo como motivação a edificação do povo de Deus. Em terceiro lugar, a salvação das almas. E em último lugar, a glória de Cristo na cruz, o Cordeiro. Eu colocaria isso aqui em primeiro lugar. Tá? Então o Evangelho é um Evangelho quadrado. E é bom isso. É? Mas hoje eu quero, irmãos, continuar aqui tratando sobre a vitória que vence o mundo, como descreve o livro de Daniel. Nós sabemos muito bem, e vocês sabem bem também, quem ama a palavra de Deus sabe, que a Bíblia foi escrita para o nosso bem, nosso conforto, nossa edificação, e como diz a própria Bíblia, nossa consolação. Né? E o que é que não tem na Bíblia que nós não precisamos? Alguns gostam só do Novo Testamento, isolam o Velho Testamento. E chegam muitos a dizerem que não gostam muito do Deus do Velho Testamento. Isso é blasfêmia, irmãos. A Bíblia é um livro só, que você precisa só compreender. E para isso tem um pastor da sua igreja. Se você for correr para as pesquisas na internet, você vai achar tudo aquilo que você gosta. Tem pregador para todo tipo. Todo tipo. Se você gosta, eu gosto daquele pregador ali, o que ele prega me faz bem. Espera um pouquinho. Vai ter exatamente o que você quer. É o que você gosta. Mas a Bíblia é inteiramente a palavra de Deus. Tá?
livro de Daniel, Deuteronômio, Josué, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, profetas maiores, profetas menores, bem como o Novo Testamento. É a palavra de Deus. É o mesmo Deus. Você acha graça no Velho Testamento e você acha a abundância da graça no Novo Testamento. Tá? Você acha lei no Velho Testamento, você também acha lei no Novo Testamento. É só compreensão, queridos. É? Então aqui, queridos irmãos, o que importa aqui? A fé do Velho Testamento é a mesma fé do Novo Testamento. Tá? Os santos do Antigo Testamento, Noé, Abel, Abraão, Moisés, grandes homens da fé como Daniel, eles tinham a mesma fé que eu tenho, que você, querido irmão, tem. Ah? Inclusive, lembra que a Bíblia fala em Romanos, nós somos filhos de Abraão na fé. E aí não há diferença entre o judeu e o gentil. O judeu, ele cria que ele era descendente físico de Abraão. De fato, né? Ele veio desse patriarca, aquela nação. Mas Jesus não trata disso, irmãos. Jesus não trata nada do sangue. Ele trata de coisas espirituais. Então, quem tem a fé de Abraão, tem consigo a mesma fé que santos e santos do Velho Testamento tiveram, incluindo Daniel e os 3 amigos. Tá? Então, nós vamos aqui examinar essa fé, porque é a fé que foi dada aos eleitos. No domingo passado eu tratei sobre a base da fé, que entrou aqui o capítulo 1, sobre aquela atitude excelente de Daniel e os 3 amigos. Eles resolveram no coração obedecer a Deus. Foram educados, tá? Não irromperam contra a corte babilônica, tá? Ele foi Daniel especialmente, foi o principal, foi o líder nisto, um diplomata, tá? E Deus abençoou. Nessa obediência da fé, irmãos, é necessário que saibamos que nós temos que tomar uma postura no mundo de hoje. Muitos abandonaram a fé porque não se dispuseram a obedecer. Ah? Quando você nega a sua fé, nada mais segura você. Nada mais. Não adianta. Você vai tombar aqui, vai tombar lá adiante, vai levantar um pouquinho, mas vai tombar novamente. Nada segura uma pessoa que nega a sua fé. Se Daniel e os 3 amigos tropeçassem, se unissem à impiedade daquela corte babilônica, nós não teríamos o livro de Daniel. Nós não teríamos o exemplo, o modelo desses homens. Tá? Então, tudo começa assim. E nós pensamos, irmãos, que quando nós decidimos a obedecer, imediatamente a vida fica fácil. Não. Nós temos 6 coisas aqui. Tá? A hora que você decide, eu vou me consagrar. Decida. Tá? Porque você vai ter uma jornada pela frente. Você vai ter o Satanás testando, lutando contra você. Foi aí que, nesse embalo, que entra o capítulo 2, o capítulo 3, o capítulo 4, o capítulo 5 e, por fim, o capítulo 6. Está vendo? Então, depois da base da fé, parecia bonito, né? Opa, encontrei simpatia do povo. Tá? Não. Aí vem a glória da fé. Foi aí que brilhou os milagres de Deus. Onde a fé opera, tem milagre. Tá vendo, irmãos?
quando a fé brilha sua luz na vida de um crente, pode esperar que Deus opera por milagre. Deus nunca opera milagres na incredulidade. Ele sempre tira aqueles que não creem, irmãos. Sempre. Deus não exibe milagres como estivesse fazendo espetáculos para o mundo. Não. Ele exibe seus milagres através de crentes fiéis. Então, se você não crê assim, então você vai estar ficando mais distante. Bom? Então, em segundo lugar, nós vimos o sonho de Nabucodonosor. E aquele sonho, irmãos, é especial para o livro. Porque o livro de Daniel é um espetáculo da glória de Deus para o futuro. Nesse sonho tem o que vai acontecer na grande tribulação, naqueles 7 anos. E nesse sonho aqui, é que vocês vão entender o capítulo 9 de Daniel. A visão de Nabucodonosor. Mas nós estamos deixando a parte profética de lado para tratar aqui do que aconteceu ali. Porque aí a fé entrou em ação. Eu pessoalmente creio que Nabucodonosor, provavelmente, ele não lembrava do sonho em toda a sua inteireza, na sua completude do sonho. Ele esqueceu. E como o sonho foi algo tão impressionante, Deus moveu. Porque a gente, quando tem um sonho, sem dúvida você sonhou esta noite. Eu sonhei. Sabe, sonho é uma emenda de uma coisa com outra, e vira sabe, aquela salada de assuntos que passam na mente da gente, que passou na infância, né? A gente vem tudo na mente no sonho, né? A gente esquece aquilo, passou. A gente não vive de sonho. Deus usou o sonho de Nabucodonosor para formar o livro de Daniel e, eventualmente, o livro de Apocalipse. Os irmãos entenderam aqui a situação? Deus usou o sonho de Nabucodonosor para isso. Bem como usou o sonho de Faraó. Então, queridos irmãos, o que nós temos aqui foi o seguinte. É que o sonho de Nabucodonosor mexeu com toda a corte babilônica. Deus colocou tanta intensidade, um despertar no coração daquele pagão, que ele queria saber exatamente. Afinal de contas, olhando do ponto de vista humano, Nabucodonosor tinha razão. Por que ele colocou magos ali? Por que colocou aqueles feiticeiros ali? Aqueles homens, eles fincavam, vamos dizer assim, organizavam a vida do palácio em torno de religião, dos ídolos deles. E Nabucodonosor queria isso. Agora vocês vão ter que me explicar, narrar o sonho que eu tive e me dar a interpretação. Então veja como Deus empurrou a corte babilônica para algo que era impossível. Está vendo aqui, irmãos? Quando o mundo diz não dá, não tem jeito, isso é só para os deuses e eles estão longe dos homens, Deus entra em ação. Veja como o que acontece, queridos irmãos. Quando nós não temos nenhuma resposta, não tem jeito, Deus entra em ação. Então o que ele faz para realizar os feitos dele? Ele coloca o mundo e a gente, os salvos, numa situação intransponível, que vai exigir o quê? Vai exigir oração. É sempre assim, queridos irmãos. Quando Deus tem que operar maravilhas, ele empurra os santos dele para clamar a ele. Foi sempre assim. Eu já citei tanto de Moisés, mas note que quando Deus pegou o machado para descer do monte e acabar com aquele povo que havia feito o bezerro de ouro, Moisés entrou em ação. Parece-me que no dia que Jesus morreu, era o dia que Deus ia destruir o mundo.
chamado na Bíblia plenitude dos tempos. Está vendo? É aquele momento pleno. Jesus entrou em ação. Está vendo? Então o que eu quero mostrar aqui para os irmãos é que quando não tinha mais jeito, que os magos olharam um para o outro e falaram, não tem mais resposta. O que o Senhor quer é impossível. A resposta está com os deuses. Está vendo como o mundo diz? Não está conosco. Está vendo? Não tem jeito. Milagre. Os ídolos, os demônios, o diabo, não pode operar. É espetáculo de Deus. Então, quando o mundo faz, abaixa a mão. E diz, não tem jeito. E que o Nabucodonosor entra em ação, vocês vão morrer. Está vendo? O que é que vai precisar nesse momento? O que é que nós carecemos para ajudar o mundo? A nossa fé. Lembra que eu falei para os irmãos? É a vitória que vence o mundo. Então, os magos olham um para o outro. Nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Não tem resposta. E então, a mesma fé do capítulo 1, a fé possante, gloriosa, feita de aço, de um Daniel e os seus 3 amigos. Essa fé entra em ação. E é ela que nós precisamos hoje. Nós precisamos de homens e mulheres que verdadeiramente creem, que não fogem da batalha, que amam a Deus. É isso. Nunca houve um tempo, quanto mais nós necessitamos de homens e mulheres que creem. O que Daniel fez? Ele entrou em ação. Foi com a bênção de Deus que ele foi e conversou com o rei. Dá-me um tempo, dá-me um prazo. O rei deu. Talvez o que? 12 horas? Só essa noite. Amanhã, se não tiver a resposta, todo mundo vai morrer. Os magos, eu não preciso de vocês. Eu quero homens aqui, vocês estão comendo e bebendo nas minhas custas, por assim dizer. E vocês não vão ter resposta. E coisa, né? Foi aí que Daniel entrou em ação. De que maneira? Ele foi dormir? Não. Vamos esperar que Deus responda até amanhã? Não. Passou a noite em oração, clamando. Ele era o servo do Deus vivo. E clamou. Ele e os 3 amigos. Foi um culto a Deus. Foi um culto de clamor, de súplicas. Está em jogo o teu nome. Está vendo? Está em jogo a vida nossa aqui. Está vendo? E Nabucodonosor precisa saber que tu és Deus. Foi aí que Deus trouxe o sonho para Daniel. Narrou o sonho completo para o seu servo. É maravilhoso, irmãos. Eu lembro os irmãos, nós não ganhamos nada se nós não suplicarmos ao Senhor. Tá? Vocês querem milagres de Deus? Nós temos que suplicar. Um mero pedido a Deus, salva almas, não vai resolver. Nós temos que render nosso ser a Deus. Eu estou lembrando aqui naquele versículo de Tiago. Muito pode, por sua eficácia, as orações? Não. As súplicas. Porque súplica é totalmente diferente de oração. Alguém pode chegar a Deus, abençoa meu lar, minha vida, abençoa minha esposa, abençoa meus filhos. Tudo bem, isso é mera oração, irmãos. Não significa que Deus não responde. Ele está sempre abençoando. Mas quando entra em súplica, a coisa é séria. Os irmãos sabem, eu estou com minha esposa daquele jeito. Né? Eu tenho que estar lá perto dela direto. Para cuidar dela. Tá? É uma situação que exige da minha parte ação, súplica. Tá? E eu me lembro quando Jonatas era pequeno
Ele teve um problema de saúde. E é uma experiência particular. E permite que eu conte. Mas eu lembro às 3 horas da manhã, eu estava orando por meu filho. Pedindo, Deus, tem misericórdia. Ele melhorou no ato. Porque tem coisas, irmãos, que são, vamos dizer assim, é igual uma ponte caída, quebrada. Você tem que atravessar um abismo, é intransponível. O que você vai fazer? Para Daniel foi assim. O que eu vou fazer? Nós vamos morrer, os magos da Babilônia, os sábios, vão morrer também. A não ser que o Senhor intervenha. Está vendo como Deus exige da nossa parte alguma coisa? Deus nunca atua no meio dos homens se não tiver homens. Ele utiliza elementos humanos para lidar com os homens. Está vendo? Foi sempre assim, queridos irmãos. Se nós quisermos que Deus tenha misericórdia do nosso povo, de uma cidade como essa, de um país como esse, que está na desgraça espiritual, então nós temos que entrar em ação. Pastor, eu sou nada. Deus usa o nada. Quem era o Daniel? Era melhor do que nós? Não. Quem eram os 3 amigos dele? Eram melhores do que nós? Não. São seres humanos, caídos, chamados pela graça, igual nós, queridos irmãos. Nós só temos que entrar em ação. E Daniel entrou. Ele começou à noite, orando com os 3 amigos. E Deus trouxe à baila o assunto que ele queria. Então, de manhã, com o relatório pronto, vindo do céu, ele corre à presença do rei. Normalmente, um rei manda um emissário avisar o povo. Mas aqui estava um homem que veio do céu para trazer a notícia para um rei. Olha o que o rei do céu mandou. Então, quando Daniel contou o sonho para o rei, aquela visão da estátua, cabeça de ouro, peito de prata, aqui de bronze, e os pés de ferro e de barro. Olha, irmãos, que espetáculo. Não somente eu conto o sonho, mas também eu tenho a resposta na interpretação do sonho. Deus nunca dá algo incompleto. Ele dá completo. Ele é perfeito nisso. Isso é maravilhoso. Não é um espetáculo? Pois é. Quando Nabucodonosor ouviu aquilo, sem importar agora com a interpretação, ele caiu perante aqueles homens. O que houve ali? A glória de Deus. Vamos para o capítulo 2, irmãos, ali de Daniel, porque vocês estão mais olhando para mim do que para a Bíblia, né? Capítulo 2, versículo 46. Então o rei Nabucodonosor se inclinou, se prostrou em rosto em terra perante Daniel e ordenou que lhe fizesse oferta de manjares e suaves perfumes. Um homem idólatra. Não estava ali um Nabucodonosor convertido, não. Estava ali um homem inclinado a cair perante homens, reconhecendo que o Deus de Daniel e dos 3 amigos era o Deus verdadeiro. Certamente o vosso Deus, versículo 47, é o Deus dos deuses e Senhor dos reis, revelador de mistério, pois pudeste revelar esse mistério. Ele se converteu? Não. Milagre não traz conversão a ninguém, irmãos. Não traz. Se eu fosse alguém que tivesse o dom de curar, que tivesse o dom de ressuscitar pessoas lá no cemitério Bom Pastor, o povo ia atrás de mim. Ou vamos ver esses milagres. Passa o tempo, eles esquecem. É assim o povo. Ninguém é salvo por milagre. O que Deus fez foi mover aqueles homens a caírem
e prostrarem perante o Deus de Daniel. Por isso que eu coloquei aqui, meus irmãos, em segundo lugar, a glória da fé é Deus, não é minha fé, não é a fé de Daniel. A fé honra a Deus. É isso que nós queremos lembrar e temos que lembrar. A glória da fé. Tá? Deus de Daniel tinha que ser glorificado, exaltado. Tá? E é isso, irmãos, que vem o nosso triunfo aqui nesta vida. Vamos para o terceiro ponto aqui. A visão da fé. Nós sempre pensamos, irmãos, que o mundo vai melhorar com nossa fé. Né? Mas não é verdade. Nós temos que ter cuidado aqui. Por quê? Porque o mundo odeia Deus. E aqui no caso de Nabucodonosor, ele é um tipo do diabo. Tá? Os homens não toleram submissão a Deus. Eles odeiam isso. Imagina, Nabucodonosor ouvindo um sonho desse. O sonho esclareceu, humilhou, irmãos, levou ao pó aquele homem. Ele pensava que ele era grande, que ele viveria por muito tempo. Sempre assim com os ditadores do mundo, né? Eles sempre acham assim. E mesmo diante da morte, os ditadores são assim. Eu vou morrer, mas eu vou deixar com meu filho minha glória. Ele vai ocupar o meu lugar. Pode olhar a história dos ditadores. Eles não querem morrer. Foi assim com os faraós. Porque eles mumificavam os faraós. Você pode olhar a história das múmias. Era para ver se eles continuariam vivendo. As múmias eram para isso. Uma preservação da vida. Tudo mentira. Os ditadores sempre foram assim. E Nabucodonosor, quando soube que eles eram apenas o cabeça de ouro, e o resto para baixo eram outras nações. Não, eu não quero. Eu quero tudo de ouro. Eu quero ser completamente de ouro. Foi por isso que ele fez aquela imagem, né? E levantou lá naquela província da Babilônia. Vamos dar uma examinada aqui no capítulo 3, em algumas coisas. Em primeiro lugar, irmãos, nós temos aqui aquela história de que o diabo é o príncipe deste mundo. Do jeito que ele age, os ditadores também agem. Tudo isto te darei, nota a promessa do mundo, se prostrado me adorares. Está vendo? O curso do mundo é assim. Essa é a proposta do diabo. Ele toma posse de todo o sistema de política, mas a mensagem é a mesma. Se não tem um ditador no Brasil, tem um ditador que é o diabo. É a mesma coisa. Ele está sempre oferecendo. Eu vou te dar isso. Tá? E toda vez que alguém dá as costas para Deus e volta para cheirar as mãos do diabo, cheirar com prazer as ofertas dele, dinheiro e fama, glória, paixões, tudo ele coloca no nariz das pessoas, nos olhos das pessoas. Pode cheirar, é tão gostoso. Tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Esta é a proposta satânica. Sempre fez. Está vendo? Eu já vi muitas pessoas abandonando a fé. Não são crentes. No momento que você abandona a sua fé, dando as costas para Deus, não adianta você falar, eu tenho Deus no coração. Não adianta. Se você volta para o diabo e dá as costas para o Deus da Bíblia, você simplesmente está aceitando a proposta dele. Tudo isso eu te darei. Você quer conforto, paixão, uma vida fácil, uma vida maravilhosa,
uma vida com amigos, uma vida confortável, onde ninguém fica te chateando. Está aqui. Só prostrando e adora. Prostrar e adorar o diabo é simples, irmãos. Basta abandonar Deus. Basta fazer o que os incrédulos gostam. Basta seguir o conselho dos ímpios. Você está prostrando e adorando. Quando Nabucodonosor fez aquela estátua de ouro, da cabeça aos pés, alta estátua, talvez uns 20 e tantos metros de altura. Imagina. Ele estava querendo dizer, agora eu vou mostrar quem é Deus. Quem deve ser adorado. Está vendo? E aí chamou, ele não chamou a população da Babilônia toda. Ele chamou só os funcionários públicos. Tá? Só os que estavam lá, muita gente. Vamos lá. Agora, quem se prostrar e adorar esta imagem, está tudo bem. Mas quem ficar em pé e não prostrar, vai ser lançado no lago de fogo. Olha que coisa, irmãos. Que oferta do diabo. Os irmãos percebem? Nós temos aqui, irmãos, outra lição. O mundo é assim. O mundo já prostrou. O mundo já tem, irmãos, na mão direita a marca 666. Em seus atos. Já tem na testa em seus pensamentos. Já. O que o mundo quer é isso. Eu quero conforto. Eu quero viver, eu quero comodidade. Não quero ninguém ameaçando a minha vida. E se tem um rei que pode fazer isso, então eu submeto. É aí que entra o teste da fé. Como assim? Queridos irmãos, a graça de Deus entra em ação para fortalecer a fé no grau que precisa. Era o teste. A fé vai honrar a Deus ou vai desprezar? Hoje à noite eu vou pregar sobre como negar a fé a Cristo. É triste, mas tem muita gente que nega. Tá? Olha, queridos irmãos, outro detalhe aqui é que a fé não segue a multidão. Não. Quando toda a multidão inclinou para adorar o Deus de Nabucodonosor, aquele homem maligno, por detrás daquela estátua estava o diabo. 3 homens. Por que Daniel não estava? Será que Daniel não quis participar? Não. Sabe o que é? Nabucodonosor fez tudo sem Daniel saber. Porque ele sabia da posição de Daniel. Mas ali estavam 3 amigos. Quando não tem um Daniel, tem os 3 amigos dele. Ele fez na província de Babilônia. Lembra que Daniel havia pedido ao rei para elevar os 3 amigos dele? E Deus colocou, Nabucodonosor colocou aqueles 3 amigos na província da Babilônia. Eles não estavam exatamente na corte da Babilônia. Eles estavam resolvendo problemas lá pelo interior, né, da Babilônia. E isso aqui, irmãos, é importante como o rei fez, né? Mas notem, queridos irmãos, agora era o momento do rei testar quem é dele ou quem não é. Será que tem alguém que tem uma fé tão firme, tão forte, resistente, a ponto de não curvar perante a estátua de ouro? Tem. Os heróis da fé. Por quê? Enquanto Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, a fé desses 3 homens é de ouro também. Veja a diferença, irmãos. Só que o ouro é da terra, na estátua. A fé é o ouro do céu. Tá? O ouro, irmãos, o ouro de Nabucodonosor não valia nada para Deus. Mas a fé
é feita de ouro e suporta o fogo da prova. Nabucodonosor tinha milhares de homens ali, feito de barro. E aqueles homens jogados na fornalha virariam o quê? Pó. Mas aqueles 3 homens, a fé deles suportaria o fogo? Sim. Foi aí que entrou, queridos irmãos, o fato de que a fé bíblica não segue a multidão. Tá? O que eu estou vendo hoje, irmãos, no meio de chamados evangélicos, é o seguinte: homens e mulheres, a fé deles é feita de plástico. Feita de plástico. Não suporta fogo. Está cheio disso hoje. Incrível. Homens e mulheres que dizem que são crentes, mas não suportam o fogo da prova. Estão seguindo os outros. Estão querendo os homens, estão querendo o ambiente. Não estão querendo viver para a glória de Deus. Você suporta? Está pronto a enfrentar? Aqueles 3 homens estavam, eles ficaram em pé. Não. Mas vocês vão ser jogados na fornalha. Não tem problema. Eles falaram com o rei. Confessaram a fé. O nosso Deus, a quem servimos, está vendo? Eles estavam servindo ao Senhor e não meramente a um rei terreno. Está vendo que a diferença, irmãos? Nós trabalhamos no mundo para o Senhor. Nós não trabalhamos para os homens. Então, quando eles falaram, nós servimos ao Deus dos céus, e Ele é poderoso para nos livrar do fogo, da fornalha. Mas se Ele não quiser livrar, não tem problema, nós não servimos aos seus ídolos. Não vamos adorar você. Olha, irmãos, que coisa. Tem momento que a fé é tão dinâmica, tá? Que ela tem que encarar o homem desse jeito. Nós não vamos abrir mão. Não vamos. Foi assim que milhares de santos enfrentaram. Muitos tiveram, irmãos. Olha, vocês podem olhar o capítulo 11 de Hebreus. Ali é um relatório. Ali é um tipo de um pedestal de nomes de heróis da fé. Começando com Abel. Muitos deles, incrivelmente, destruíram reinos. Fecharam bocas de leões, como Daniel. Apagaram o fogo. Olha, outros morreram. Isaías foi cortado no meio, com serrote. Ah, muitos enfrentaram, morreram na boca de leões. Eu li a respeito de um crente na Rússia, que alguém tirou da prisão igual tirou Pedro. Ah, você está livre, pode sair. Saiu. Impressionante. Outros irmãos sofreram tanto. É o espetáculo da fé. Enquanto aquela multidão olhava aquela estátua de ouro bonita lá, e amedrontados contra a ordem do rei, estavam 3 homens pela fé, contemplando o invisível. Nós servimos ao Senhor. Não tem medo. Não temos medo. Pode vir. Se Ele quiser nos livrar, tudo bem. Se não, nós não vamos te obedecer. Onde está a segurança dessa fé, irmãos? Tudo tem que ter um fruto eterno nisso. Não é verdade? Quando eu tenho noção do que me espera, eu não tenho medo daqui. Está vendo aqui? É assim a vida do crente. Real esperança. Está vendo? Cristo em vós, esperança da glória. Aqueles homens do Velho Testamento, eles tinham tanta convicção da ressurreição, que eles não tinham medo da morte. Está vendo? Quando não há essa esperança, nós temos medo. E aí que está o problema. Nós ficamos rindo para os outros, queremos simpatia dos homens, queremos ser abraçados, lisonjeados, queremos ter a proteção das pessoas. Fuja disso. Nós não podemos servir ao Senhor vivendo uma vida social assim. Nós precisamos ter tanta firmeza na fé. E em qualquer circunstância,
nós estamos ligados a Deus. Por quê? O que que me espera aqui? O que que eu tenho de herança aqui? O que que eu tenho, irmãos? Minha família está no céu. Os santos de Deus aqui na terra vão para lá também. Um dia eu vou encontrar com eles todos lá no céu. Tem milhares de santos espalhados pelo mundo que vão morrer. Muitos estão morrendo agora. Com quem eu vou encontrar? Eu vou encontrar com minha família. Eu tenho uma casa lá no céu. Eu terei um corpo de glória lá. Esse corpo de barro será destruído. É isso que está embutido numa fé verdadeira. Foi assim com aqueles homens. Nós vamos morrer, não tem problema. Nós vamos para a glória. Foi assim com os três, foi assim com Daniel. Não importa se o fogo vai me queimar ou se o leão vai me devorar. O que importa é a ressurreição. Incrível, irmãos. Morte é morte. Se eu vou ter uma parada cardíaca, é morte. Se eu vou morrer atropelado, é morte. O que importa agora, onde meus pés estão firmados? Estão firmados na fé? Eu amo o meu Senhor? Eu não vou abrir mão do que eu creio? Nós estamos precisando disso. Nós não embarcamos com o mundo. Nós não seguimos a correnteza. Então, aqueles três homens, eles viram além da aparência. Está vendo aqui? A fé não olha para o mundo, vê o mundo. Nós estamos vendo o que está acontecendo, irmãos. Nós estamos vendo. Nós estamos vendo a política, nós estamos vendo a situação, nós estamos vendo a desgraça dessa Covid, nós estamos vendo gente morrendo, mas nossos olhos vão além. Nós ultrapassamos a morte. Os irmãos percebem que o mundo vai, pá, bate na parede da morte. Está vendo? Os homens do mundo são assim, eles descem, batem na parede da morte. Os santos não. Eles encontram a morte e encontram uma passagem chamada vida eterna. Vai além. Foi assim com aqueles três jovens. Eles estavam confiantes. Nós vamos ser jogados na fornalha de fogo. Mas o pior é o fogo eterno. Os homens esquecem que vem a fornalha da ira de Deus, queridos irmãos. É pior do que o inferno. Tá? Porque o inferno será jogado no lago de fogo. Tá? Os homens não pensam nisso. Tá? Então, é melhor sofrer aqui do que sofrer eternamente. Eu lembro de homens que foram jogados, foram amarrados e tocaram fogo neles. Eles morreram no ardume das chamas e glorificando o Senhor. E o que aconteceu no final daquilo? Nabucodonosor foi vencido. O diabo foi derrotado. Quando ele tirou aqueles três homens de lá, saíram ilesos do fogo. Tá vendo? Queridos irmãos, para que as chamas serviram? As chamas não queimaram nada. Se eles estivessem com a caixa de fósforo no bolso, elas não teriam sofrido nada. Tivesse com estopim no corpo, não teria explodido. Porque as chamas viraram-se água. Apagaram, não teve influência nenhuma. Mataram os homens que jogaram os três. Mas não fez nada. Eles foram amarrados. Colocaram chapéus, amarrado o rosto, todo o corpo deles amarrado para jogar no fogo. Nem precisava daquilo. Foi na ira, no ódio de Nabucodonosor. Então,
quando eles viram 3 homens andando no fogo, andando. Com quem? Com o Senhor que diz lá em Isaías: vindo as chamas, elas não te queimarão. Está vendo? É o que diz o capítulo 43 de Isaías. Passaram pelo fogo. Para que serviu? Para fortalecer a fé. Quando o fogo vem, fortalece a fé. Não apaga a fé. Derrubou a incredulidade daqueles homens lá embaixo. Humilhou Nabucodonosor. Eles não se converteram. Não tinha nenhum pregador falso para dizer para eles: aceita o Deus de Daniel. Não. Foi deixado assim. Deixa o tempo de Deus. Não há, queridos irmãos, meio de lidar com o homem aqui, a não ser Deus. O homem é terrível. O mesmo Nabucodonosor, aquela peste fera da Babilônia, é o mesmo homem agora, mesma coisa. Dá uma olhadinha naquele homem que anda ali na rua, é a mesma coisa, é o mesmo coração, é a mesma besta fera contra Deus. Eles têm ódio de Deus, eles não gostam, eles estão prontos a lutar, eles querem simpatia de um com o outro. Bom dia, vai com Deus, estão sempre dizendo assim. Mas você não sabe o que é o homem no pecado. Ele é um terror. Ele tem raiva de Deus. Então deixa o tempo de Deus. Humilhou Nabucodonosor, colocou lá no pó. Esse é o Deus verdadeiro. Esse é. Eu me lembro de um senhor que saiu da igreja, aqui, depois de ouvir a mensagem. Lá fora ele disse: essa é a mensagem. Mas ele não quis nada. Morreu no pecado. Morreu no pecado. Quer um Deus fácil. Nabucodonosor se converteu? Não. É aí que entra o capítulo 4, queridos irmãos. Porque o capítulo 4 vai mostrar o que Deus faz com o homem até que ele se converta. Queridos irmãos. E da nossa parte, o que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos fazer, queridos irmãos? Vamos manter firme. Sua fé está sendo posta em prova. Sua fé. A minha também. Nós estamos precisando, hoje, a Igreja de Deus precisa vencer o espetáculo do ecumenismo. Nabucodonosor, que é o diabo, promoveu uma estátua para ser adorada. A imagem do anticristo já está aí. O povo respira isto. Eles querem o quê? Eles querem conforto. Eles querem o mundo. Eles querem dinheiro, eles querem paixões. E eles uniram todas essas coisas diabólicas do mundo e colocaram um Jesus para eles. Nós queremos esse Jesus. Então, eles estão fazendo isso. E falsos crentes estão indo com eles. Levantaram as mãos. Eu me lembro de um pastor e um grupo da igreja deles, que no carnaval foi para Sertãozinho, sambar lá o samba evangélico no carnaval. O mundo está assim hoje. É o Jesus do mundo. E cadê os verdadeiros crentes? Cadê os santos de Deus? Que dizem não para o mundo. Cadê? Onde eles estão? Homens e mulheres que querem a glória de Deus, que querem o bem eterno desse povo. Cadê? Cadê os verdadeiros crentes de oração, que se humilham perante a verdade eterna,
Seus corações foram quebrantados já. É desse tipo de homens e mulheres, contritos, caídos perante o Senhor. Sim, mas perante os homens, eles são fortes, inquebráveis, que não se dobram, não se curvam. Estão aí. Venha o que vier. Nós somos de Jesus. Aleluia. Para sempre dele. Eis aí o espetáculo. Que o Senhor aplique a sua palavra claramente em nossos corações. E que levante, sim, homens e mulheres dispostos para brilhar a glória de Deus.